volta com mais papinhos de ó. Teve culinária, ainda tá tendo. Teve samba, pagode, agora a gente vai direto pra saúde com a doutora mais linda da TV brasileira, a doutora Francine Mendonça. Quero aplausos pra ela. Tô com essa mania agora de bater palma pra todo mundo. Cadê a plateia? Cadê a plateia, gente? Me ajuda a bater palma pra doutora. Eu bato, doutora, até a gente ter. Gostei de ver. Bem-vinda, viu, obrigada, doutor? Gi. Boa tarde para você. Perdão, bom dia. Bom dia, né? Bom dia. Que o programa Era Tarde mudou recentemente. Mas hoje nós vamos falar sobre a decisão do Conselho Federal de Medicina sobre o uso de anabolizantes, a proibição desse uso de anabolizantes para fins estéticos, para fins de ganho de massa. E, se der um tempinho, vamos falar também sobre a conscientização da doença de Parkinson. Nós tivemos o dia nessa semana, tá bom? Boa, doutora. Está no ar o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça. Vai. Agora sim, vamos começar. Doctor, então é o seguinte, Conselho Federal de Medicina proibiu o uso de anabolizantes para fins estéticos. Isso. Tá, vamos entender o que são esses anabolizantes, né? Como que as pessoas estavam usando indevidamente. O que são esses anabolizantes, primeiro? Excelente. Então, assim, quando a gente fala em anabolizante, de uma maneira geral, são substâncias utilizadas para fins de melhora da performance, para fins de aparência, para fins de ganho muscular, tá? Então, de uma maneira geral. Mas, se você olhar a reportagem que saiu, o Conselho Federal de Medicina proíbe o uso de esteroides androgênicos anabolizantes. Vamos ver esse termo que significa? Vamos ver, sim. Esteroide significa hormônio, tá? Androgênico é porque dá aquela característica masculina, voz, pelos. E anabolizantes é porque aumenta a produção de substâncias, inclusive proteínas, e por isso aumento da massa muscular. Então, são substâncias utilizadas para esses fins. É por isso que o Conselho Federal de Medicina proibiu. O nosso organismo ele já produz esses hormônios, é isso? Aí a pessoa injeta mais hormônio masculino, é isso? Para fins estéticos? Isso, nós temos uma produção, né, logicamente diferente, o homem da mulher, mas o que acontece, não é uma... Não está havendo que muitas pessoas colocam como reposição ou modulação. Né? Reposição é você repor algo que está diminuído, tá? A questão é que as pessoas estão Perderam o pé, gente. Exatamente. Perderam a mão, prescrevendo inclusive. de forma indiscriminada, independente da necessidade de reposição. Questão, G, que a nossa sociedade hoje, né, ela tem a questão do culto à forma, culto à beleza, culto ao corpo. E é independente da idade, independente da saúde, né? Não fica ligado só com a saúde, porque usado de forma devida, né, melhora muitas coisas, né, na mulher. Assim, por exemplo. Isso. Não só esteticamente, que a galera tá preocupada com a estética, né? Ter aquele corpo perfeito aí, independente da idade, a gente vai perdendo, não tem jeito. O colágeno, né? O tônus, até a vontade mesmo de malhar, o libido, então várias coisas. Várias coisas. Existe, por exemplo, indicações de reposição hormonal. Logicamente, por exemplo, na mulher, você falou a menopausa. Sim. Menopausa é um período em que a mulher diminui a produção de estrogênio e que é necessária a reposição. Existe uma patologia, chama a síndrome do desejo sexual hipoativo, tá? Em que se perde a vontade, né, de ter a relação por uma diminuição de testosterona. Então, em algumas situações, são indicadas a reposição, né? Então, já foi indicado, por exemplo, pacientes com HIV, com a perda muscular importante, um envelhecimento em que vai diminuindo de forma importante a diminuição de testosterona no homem. Então, tem algumas indicações, sim. Quando foi produzido, né, quando começou a ser produzido para fins terapêuticos, por exemplo, foi produzido para o homem que tinha um testículo que não funcionava, que a gente chama de hipogonadismo. Então, começou a se produzir para repor esses hormônios que o homem não produzia. Ou, por exemplo, quem tinha uma anemia grave, tá, também era produzido. Só que hoje, né, mudou-se, aumentou-se a prescrição para fins de estética, não é? Então, essa é a grande questão. Porque quem usa não está ciente da questão
dos grandes efeitos colaterais. Que né? já vamos entrar nesses efeitos colaterais. Quais são, doctor? Excelente. Então, assim, eu vou fazer uma balança aqui. Risco, benefício. Tá. Logicamente, quem vai utilizar essas substâncias quer o benefício. Qual o benefício? Aumentar a massa muscular, ficar mais competitivo, diminuir a sensação de fadiga, aumentar a libido, né? Isso pode acontecer. São os benefícios. Os benefícios, até regeneração de tecidos pode acontecer. Mas nós temos os riscos, que são muitos. Eu preciso informar para vocês, é por isso que eu trouxe esse quadro aqui, e não é à toa a proibição do Conselho Federal de Medicina. Quais são esses riscos? Por exemplo, problemas no fígado, tá? Por exemplo, os anabolizantes derivados da testosterona, eles são processados no fígado. E pode causar doenças do fígado, como aumento das enzimas do fígado, pode causar cirrose, pode causar tumor no fígado. Exatamente. Você está aumentando a massa aqui da perna, do bumbum, a massa muscular. Mas vocês esquecem que tem músculo também no coração, nas artérias, né? Sim. Então, o coração ele pode ficar hipertrofiado. Você sabe que o principal efeito colateral do uso dessas medicações são arritmias no coração, insuficiência do coração. Você tem um aumento do músculo do coração. Isso serve tanto para homem quanto para mulher? Tanto para homem quanto para mulher. E mais, por exemplo, na mulher pode causar um aumento de pelos excessivos, um engrossamento da voz, né? Aquela voz... perda do cabelo, não? Alopécia, perda de cabelo, isso pode acontecer, tá? No homem, infertilidade. Você sabe que quando o homem começa a usar os anabolizantes, eles podem diminuir a produção dos espermatozoides e quando eles suspendem o uso, 50% foi colocado em estudo que não volta a sua produção basal de espermatozoide, tá? Então, assim, essa questão da predisposição a tumores pode ter alguma alteração renal, tá? Por exemplo, no adolescente pode atrapalhar o crescimento, gerar, por exemplo, ereções penianas por um tempo maior do que o necessário, vamos dizer assim. Então, veja quantos efeitos colaterais você pode ter, além dos neurológicos. Eu ia perguntar agora dos efeitos neurológicos, quais são? Nossa, Gi, você já viu? Até ontem eu estava passando as notícias e vi um homem, enfim, com ataques de fúria dentro de uma academia com a namorada. Não colocou o que ele fazia uso, mas esse aumento do uso de anabolizantes está gerando ataques de fúria, labilidades de humor, por exemplo, irritabilidade, ansiedade, psicose, alucinações, por exemplo, depressão pode acontecer. Alucinações também, depressão. Gente, é muita coisa. Pode acontecer. Todo mundo tem que ficar esperto, porque tá na moda, né? Não tem jeito. Porque tem essas modinhas aí que vem, né? Vamos todo mundo tomar, né, o anabolizante, o uso excessivo, e aí não pesquisa direito, né? Exatamente. As contraindicações, o que acontece, ou seja, irritabilidade, depressão, tanta coisa. Ataque de fúria. Imagina. Nossa, aí a pessoa acha que tá fazendo bem pro corpo, né? Pro tônus, ficando torneada e esquece dos malefícios. Esquece. Que muitas vezes irreversíveis, né? Exatamente. Muitas vezes eles não vêm a curto prazo. Por exemplo, outra alteração pode ser piora do colesterol, né? Aumento do colesterol ruim, diminuição do colesterol bom. E isso a longo prazo pode entupir as artérias, levar, por exemplo, a infartos, levar a AVC. Pode também, Gi, aumentar a produção dos nossos glóbulos vermelhos do nosso sangue, predispor ao entupimento também dessas artérias. Então, olha quantos efeitos colaterais. Quem está fazendo uso pode, a curto prazo, melhorar a disposição, melhorar a libido, melhorar a estética, mas eu preciso informar para vocês, o preço vai ser pago mais cedo ou mais tarde, porque vocês estão fazendo mal à saúde de vocês, tá? Então, vamos
fazer com um profissional. Eu sempre Isso que eu ia indico. te perguntar agora. Você orientaria, né, para quem quer fazer reposição, enfim, para quem já faz, né, e tem, ligou esse alerta aí, deve procurar um especialista, nutrólogo, endocrinologista, enfim, para fazer o uso devido, né, dessa reposição hormonal. Excelente, Gê. Eu oriento. Você que está se sentindo indisposto, de repente tem pelo demais, começou a ter muita acne, né, está na menopausa, enfim. Procure um especialista, endocrinologista, nutrologista, para poder ver se você tem indicação de reposição. Porque, Gi, a prescrição desses medicamentos, na verdade, esses anabolizantes, ela já era proibida, né? Quando o CFM ele se coloca de forma mais robusta agora, é porque houve essa expansão, a falta de controle, o CFM está colocando, né? A minha visão é que estamos de olho, tá? Não pode e nós vamos exatamente pegar no pé dos profissionais médicos, inclusive, que estão prescrevendo de forma indevida. É porque é muita loucura, né? A gente começou usando um pouquinho e agora você vê todo mundo, né? Com o maxilar, com tudo definidinho, né? As pessoas com idade, né? Digo, acima dos 40, acima dos 50, enfim. Eu acho que a gente começa a distorcer a imagem que a gente vê no espelho, porque não tem fim, gente. Todo mundo vai olhar, vai ter um negocinho aqui, um negocinho ali. Isso. E aí você vai vendo aquela mudança no seu corpo, você vai perdendo a mão, né? Esse corpo vai querendo mais, vai cultuando mais ainda o corpo, não vai se atentando às coisas. Aí vai naquele ambiente da academia, né? Não todo mundo, tá, gente? Não tô aí globalizando, não. Mas, assim, aquele percentual de pessoas que vão, né, ficando querendo mais músculos, né, ficando mais com tônus, enfim, vai perdendo essa mão. Vê o coleguinho, por exemplo, vai na academia e fala assim, nossa, mas que corpo, você tá usando, eu tô usando hormônio, quero usar, né? Porque... E aí vai sem indicação, não procura um especialista, não procura um médico, vai repondo. Porque as vias de conseguir é um pouco mais morosas, vamos dizer assim, né? Aquela atividade mais intensa, regular a alimentação. Então, assim, é um pouco mais, exige um esforço e um tempo maior para a gente conseguir aquele corpo ideal, mas é o mais saudável, não é verdade? Sim, com então, certeza. Do que a via mais rápida, do que caminho catalisador. Agora, esses efeitos neurológicos, eles são irreversíveis? Ou reversíveis? Não, os efeitos neurológicos... Por exemplo, a pessoa parou de usar, ela volta a ficar mais calma, mais tranquila? Existe, quando a gente fala em efeitos neurológicos, existe uma tendência à reversibilidade, sim, tá? Inclusive, pode-se fazer um tratamento paralelo com um psiquiatra para poder compensar esses mensageiros químicos que foram desregulados. Existe a possibilidade de reversibilidade de muitos sintomas. Alguns não, né? Pode ser que não volte ao seu basal antes do uso da medicação, como a própria questão da produção de espermatozoide. Na mulher, a questão da voz. A voz, eu conversei até com os endocrinologistas, é uma das características que tendem a ter irreversibilidade, tá? Aumento do clitóris na mulher também pode acontecer e pode ser que não volte ao seu basal. Então, tem, sim, efeitos colaterais que... São irreversíveis, gente. Por isso, atenção aí, gente. Se você está usando devido na clínica, tudo bonitinho, com acompanhamento, tá ok. Mas tá usando porque o coleguinha indicou, conseguiu para você, aí o coleguinha tá bombando lá na academia, vai só 2 vezes por semana e tem aquele músculo todo, tá naquela magreza toda, cuidado. Né? Porque a gente tem que se preocupar com a saúde, longevidade, bem-estar. De nada adianta, né? Um corpo, né, bonito, né, digamos assim, naquela forma, né, perfeita, que você acha que é perfeita, com uma saúde aí por dentro degradando. Não tá boa, e a saúde degradando, né? Você tem ideia, teve um estudo que saiu em 2007, mas colocou que o perfil das pessoas que estão procurando o uso desses anabolizantes é o perfil do homem 30 anos, bem educado e de boa renda. Não é nem um adolescente, nem o que faz esporte, o esportista, enfim. É aquele que é esse homem de 30 anos, boa renda, boa educação e que quer esse culto. A maioria das pessoas que procuram, não é? É autoaprovação, né? Não tem jeito. Doctor, exatamente. Muito obrigada. Gosta de batata gratinada? Gosta Gosta de samba?
Muito. Então ela pode ficar, gente, com a gente. Vamos para um rápido intervalo. Peraí, calma. Cadê o Instagram da Doctor, gente? Segue lá a doutora Isso. Francine Mendonça no Instagram dela. DRA Francine Mendonça, doutora Vários Francine temas Mendonça. relevantes, importantes. Ela tá sempre postando. Tem o canal do YouTube também. Neurologia Sem Neurose. Também adiciona lá, tem muito conteúdo legal de neurologia. E aí, quer ver um conteúdo aqui? Fala pra doutora, manda esse conteúdo que eu quero ver. Já manda a sua Isso. pergunta, que ela atende, tá bom? Obrigada, Doctor. Fica com a gente, então? Vocês. Fico sim. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem a montagem da batata gratinada. Enfim, o grupo... Vem comigo. Aguenta aí, a gente volta já já.